O interfone tocou às 4 horas da manhã, e quando eu olhei para o monitor, a câmera não estava mostrando a portaria. Estava mostrando o teto do meu próprio quarto. E eu, parado do lado da cama, segurando o telefone na mão. Se você já morou sozinho, sabe que existem sons que o prédio faz de madrugada e você aprende a ignorar. Cano estourando, elevador subindo sem ninguém dentro, vizinho de cima andando de um lado para o outro às 3 da manhã. Você aprende a não prestar atenção. Mas o que aconteceu comigo naquela noite não foi um desses sons. Foi diferente. E até hoje eu não durmo direito pensando nisso. Eu me chamo Rafael. Tenho 29 anos e moro sozinho num apartamento no 8º andar de um prédio antigo, daqueles que foram construídos nos anos 80 e nunca passaram por reforma de verdade. O interfone dali é velho, daqueles com uma telinha preta e branca que mal mostra o rosto de quem está apertando a campainha lá embaixo. Eu sempre reclamei desse interfone. Nunca imaginei que um dia ia desejar que ele simplesmente não funcionasse. Essa história aconteceu numa terça-feira, ou melhor, na madrugada de terça para quarta. Eu tinha ficado até tarde trabalhando, terminando um projeto que precisava entregar de manhã. Fui dormir por volta da 1h30, exausto, com aquele cansaço que faz seu corpo desligar assim que a cabeça toca o travesseiro. Não lembro de ter sonhado com nada. Só lembro do som. Um som agudo, curto, que corta o silêncio de um jeito que só quem já ouviu um interfone tocando de madrugada sabe descrever. Não é como um despertador. É pior, porque um despertador você espera. O interfone de madrugada, não. Ele te pega de surpresa e o coração já dispara antes mesmo de você entender o que está acontecendo. Eu acordei de um jeito estranho. Não foi aquele despertar lento, onde você vai abrindo os olhos aos poucos. Foi tipo alguém tivesse apertado um botão e ligado minha consciência de repente. Olhei para o relógio do celular. 4 horas da manhã. Exatamente 4 horas. Nem 3h59, nem 4h01. Isso me incomodou na hora, mas não deu tempo de pensar muito, porque o interfone tocou de novo. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha errado de apartamento, ou que era algum entregador perdido, ou um bêbado voltando de festa que apertou o botão errado. Coisa que já aconteceu antes, então não fiquei tão assustado assim. Só irritado. Levantei da cama meio grogue, resmungando, e fui até o interfone que fica pendurado na parede perto da porta da cozinha. A tela dele acende devagar. Aquele tipo de tecnologia velha que demora uns 2 segundos para carregar a imagem. Eu fiquei ali esperando, com o dedo já quase apertando o botão de responder, imaginando quem raios estaria lá embaixo àquela hora. E foi aí que a imagem carregou. Só que não era a portaria. Eu vi um teto branco, com uma lâmpada redonda no meio, exatamente igual à lâmpada do meu quarto. E embaixo dessa lâmpada, uma cama desarrumada, e do lado da cama, um homem em pé, segurando um telefone encostado no ouvido. Demorou uns bons 3 segundos para minha cabeça processar o que eu estava vendo, porque aquele homem era eu. Aquela cama era minha cama. Aquele teto era o teto do meu quarto, o mesmo quarto que eu tinha acabado de sair. Eu olhei para a tela, depois olhei para o corredor que dava para o meu quarto, como se esperasse ver alguém saindo de lá correndo. Nada. Silêncio total. Só o som baixinho da geladeira ligando no fundo da cozinha e o meu próprio coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir no ouvido. Voltei a olhar para a tela do interfone. A imagem continuava lá. E o homem na tela, na tela, se mexeu. Levantou a cabeça devagar, como se estivesse escutando alguma coisa, olhando para o teto do quarto dele. Do meu quarto. Eu senti um arrepio subir da nuca até a testa, porque eu não tinha me mexido. Eu estava parado no corredor, com o telefone do interfone na mão, olhando para a tela. E a imagem mostrava alguém fazendo exatamente isso, no mesmo instante, no mesmo cômodo que eu tinha deixado há menos de 10 segundos. Minha primeira reação, sendo bem sincero, foi pensar que era brincadeira, que alguém tinha instalado uma câmera escondida no meu apartamento e estava de alguma forma acessando o sistema do interfone para me pregar um susto. Já ouvi histórias assim, de gente que instala câmera em Airbnb, essas coisas. Mas eu não moro em Airbnb. Moro nesse apartamento há 4 anos. Ninguém entra aqui além de mim. Fui até o quarto para conferir. Cada passo que eu dava parecia durar mais do que devia.
Tipo quando você está com medo e o corredor da sua própria casa parece maior do que realmente é. Abri a porta do quarto. Vazio. Cama do jeito que eu tinha deixado, com o edredom jogado de qualquer forma. Nenhuma câmera visível na lâmpada, nenhum fio estranho, nenhum objeto fora do lugar. Tudo normal. Tudo exatamente como eu tinha deixado ao levantar. Voltei para o corredor, meio hesitante, e olhei de novo para a tela do interfone. A imagem ainda estava lá, só que agora o eu da tela não estava mais parado do lado da cama. Ele tinha se virado de costas para a câmera e estava andando na direção da porta do quarto, exatamente a direção que eu tinha vindo. Foi nesse momento que o pânico bateu de verdade. Porque aquilo não podia ser uma gravação antiga, porque os movimentos estavam acontecendo em tempo real, sincronizados com alguma coisa que eu não conseguia entender. E não podia ser uma câmera escondida, porque eu tinha acabado de revistar o quarto inteiro e não achei nada. Eu me lembro de ficar parado ali, olhando para a tela, com uma pergunta martelando na minha cabeça. Se aquilo estava filmando meu quarto de cima, de um ângulo que pegava o teto e a cama inteira, de onde diabos vinha essa câmera? E foi aí que percebi um detalhe que eu tinha ignorado até aquele momento. O ângulo da imagem. Não era um ângulo de quem está na porta olhando para dentro do quarto. Era um ângulo de cima. De cima mesmo. Como se a câmera estivesse posicionada no teto, olhando para baixo, enquadrando o quarto inteiro de um jeito que nenhuma câmera de segurança normal conseguiria captar. Porque não existe espaço ali. O teto do meu quarto é liso. Reboco comum. Pintura branca. Sem forro falso, sem espaço vazio entre ele e a laje do apartamento de cima. Só que existe a lâmpada. Uma lâmpada redonda, grande, do tipo plafond, que fica bem no centro do quarto. Sempre achei ela estranha, para ser sincero. Um pouco grande demais para o tamanho do cômodo, um pouco fosca demais para deixar passar tanta luz quanto deveria. Mas nunca liguei muito para isso. Apartamento velho. Instalação velha, você aprende a não questionar certas coisas. Eu larguei o telefone do interfone na base dele, sem nem desligar direito, e fui até o quarto de novo. Dessa vez não fui para revistar o cômodo. Fui direto olhar para cima. A lâmpada estava lá, do jeito de sempre. Só que quando fiquei bem embaixo dela e olhei de perto, reparei numa coisa que eu nunca tinha notado antes, em 4 anos morando naquele apartamento. No centro do plafond, exatamente no meio do vidro fosco, tinha um círculo pequeno, mais escuro que o resto, quase imperceptível se você não estivesse procurando por ele. Um círculo perfeito, de uns 2 centímetros de diâmetro. Eu fiquei olhando para aquilo por um tempo que não sei dizer se foram segundos ou minutos. E foi só quando o círculo refletiu um pontinho de luz, um brilho pequeno e nítido, que eu entendi o que estava vendo. Não era uma imperfeição no vidro, era uma lente. A lâmpada do meu quarto, aquela que eu via todos os dias, aquela debaixo da qual eu dormia todas as noites, tinha uma câmera embutida bem no centro. E aquela câmera, de alguma forma que eu ainda não conseguia explicar, estava conectada ao sistema do interfone do prédio, mostrando para mim, em tempo real, a visão de cima do meu próprio quarto. Eu dei um passo para trás, o corpo todo gelado, e o telefone do interfone, que eu tinha largado na base sem desligar direito, começou a fazer um chiado baixo lá na cozinha. Aquele tipo de estática que rádio antigo faz quando perde sinal. Fui correndo até lá, porque alguma parte de mim, mesmo apavorada, ainda precisava saber o que estava acontecendo. Quando cheguei perto do interfone, a tela ainda estava ligada, só que agora a imagem tinha mudado. Não mostrava mais o quarto vazio, mostrava o corredor. O mesmo corredor que eu tinha acabado de atravessar correndo. E na imagem, de novo de cima, dava para ver a minha própria cabeça, meu próprio corpo, andando rápido em direção à cozinha, exatamente como eu estava fazendo naquele instante. Eu não vou mentir para vocês. Nesse momento eu travei. Não corri, não gritei, não fiz nada. Só fiquei parado olhando para a tela, vendo a mim mesmo sendo observado de um ângulo que eu não deveria conseguir ver, tentando entender como uma lâmpada comum que eu comprei numa loja de material de construção há 4 anos, podia estar transmitindo imagem para algum lugar. Porque se a câmera estava na lâmpada do meu quarto e o interfone estava recebendo esse sinal, isso significava 2 coisas que eu não conseguia processar ao mesmo tempo. Primeiro, que alguém tinha instalado aquilo ali, provavelmente há muito tempo, sem eu nunca perceber. E segundo,
que esse alguém provavelmente estava assistindo a esse sinal em algum outro lugar. Alguém que sabia exatamente o que eu fazia dentro do meu próprio quarto, todas as noites, esse tempo todo. E se estava sendo transmitido por interfone às 4 horas da manhã, era porque alguém, propositalmente, queria que eu visse. Eu peguei meu celular com as mãos tremendo e liguei a lanterna, apontando para o teto de novo, tentando enxergar melhor aquele círculo escuro na lâmpada. E foi quando reparei em outro detalhe que gelou ainda mais o meu sangue. O círculo da lente estava se movendo, bem devagar, quase imperceptível, mas estava girando, como se estivesse ajustando o foco, tentando me enquadrar melhor enquanto eu ficava ali parado, olhando para cima, com a lanterna do celular na mão. Foi nesse instante que o interfone tocou pela 3ª vez. Eu corri até a sala, o coração batendo tão forte que doía no peito, e olhei para a tela mais uma vez. Dessa vez a imagem mostrava algo diferente. Não era mais o meu apartamento. Era um corredor externo, escuro, com portas numeradas de um lado. E numa dessas portas tinha um número que eu reconheci na hora, porque é o número do apartamento logo acima do meu, o 902. A imagem ficou parada ali por alguns segundos, focada na porta do 902, e depois a tela simplesmente apagou, do jeito que apaga quando a ligação é encerrada do outro lado. Eu fiquei parado na sala, sem saber o que fazer, olhando para a tela preta, com aquele barulho de estática ainda ecoando na minha cabeça mesmo depois de desligado. Não dormi mais aquela noite. Fiquei sentado no sofá até o sol nascer, com todas as luzes da sala acesas, evitando olhar para o corredor que dava para o quarto. Quando amanheceu, fui até a portaria, ainda tremendo, e perguntei para o porteiro se ele tinha visto alguém tentando falar comigo pelo interfone de madrugada. Ele olhou para mim meio confuso e disse que o sistema do interfone daquele prédio nem estava funcionando havia 2 dias, que tinha dado defeito na central e a equipe de manutenção só ia consertar na sexta-feira. Eu perguntei se tinha algum jeito de alguém, de dentro do prédio, acessar o sinal de uma câmera e jogar ele direto na tela do interfone de um apartamento específico. Ele disse que não, que o sistema não funciona assim, que cada unidade só recebe imagem na câmera da portaria, e mesmo assim só quando alguém aperta a campainha. Foi então que perguntei sobre o apartamento 902. Perguntei quem morava lá. O porteiro ficou sério e disse que o 902 estava vazio há mais de 1 ano, que o último morador tinha se mudado de repente, sem aviso, sem devolver a chave reserva, e que o síndico ainda não tinha conseguido contato com ele para resolver a situação do aluguel em atraso. Eu subi para o meu apartamento naquele dia sem conseguir tirar aquilo da cabeça. Passei a manhã inteira sentado, olhando para o teto do meu quarto, encarando aquela lâmpada que agora eu não conseguia mais ver como uma lâmpada qualquer. Chamei um eletricista de confiança à tarde, pedi para ele trocar a lâmpada inteira, base e tudo, sem explicar direito o motivo. Ele tirou a peça velha, olhou para ela por um tempo, meio sério, e perguntou se eu sabia que aquilo não era um plafon comum. Disse que o formato da base era diferente, mais fundo do que o normal, como se tivesse sido adaptado para caber alguma coisa mais dentro. Eu não perguntei mais nada. Só pedi para ele trocar tudo, parede, fiação, base, e ele fez. Desde aquele dia, o teto do meu quarto é liso, sem plafon grande, sem círculo escuro no centro, só uma lâmpada simples, pequena, comprada por mim mesmo numa loja diferente. Mas mesmo assim, de vez em quando, principalmente quando são tantas da manhã e o prédio está em silêncio total, eu ainda escuto aquele chiado baixinho vindo lá da sala, do interfone que ainda não foi trocado. E eu nunca mais atendi, porque agora eu sei uma coisa que antes eu não sabia. Às vezes, quando o interfone toca de madrugada, o problema não é quem está esperando lá embaixo. O problema é o que está olhando de cima. Se essa história te deixou com aquele arrepio na nuca, o próximo relato dessa série é ainda mais perturbador e já está esperando por você.